Então vamos pensar no simbolismo do nosso presépio? Vamos, né? Algumas coisas a gente já viu aqui, por exemplo, a estrela, né? Sempre que você vê um presépio, normalmente, né? Em cima dele vai ter uma estrela, ou atrás dele, alguma coisa assim, representando essa estrela, né? A estrela a gente já viu o simbolismo dela, mas aqui pra gente o que ela representa? Um caminho, né? Então, a estrela, ela te mostra um lugar que você precisa arrumar, mas ela não te leva. Assim como Jesus não leva ninguém nas costas. Ele fala, se você quer vir, negue-se a si mesmo e me siga. Como ele faz lá o convite para o jovem, né? Uma coisa te falta, e às vezes essa uma coisa que me falta é o que está impedindo o meu caminhar com Cristo. Então a estrela vai simbolizar um caminho, um lugar que eu preciso realmente arrumar, colocar a minha vida nessa direção. E se vê que estou, sabe, meio perdida na rota, olha de novo para a estrela, olha para esse caminho, veja qual distância que eu estou. Aonde meus passos estão me levando, e realmente refaça a rota, volte a olhar para a estrela. A gente vê sempre o que? Nos presépios, né? Essa singeleza aqui, ó, de um curral, né? de um lugar muito simples, onde estão os animais, né? Hoje em dia, a gente às vezes perde, por conta, né, do capitalismo selvagem, a gente perde um pouco essa ideia da singeleza do símbolo da vinda de Jesus, né? Eu fui comprar um presépio novo para mim, né? Porque eu tenho um lá, eu nem trouxe, eu ia trazer ele, mas eu fiquei com medo dele quebrar, porque o meu Gabriel já tá penso com um lado, né? Ai, não vou levar não, que vai que ele não resiste, né? E é de gesso, sei lá do que é aquilo, se é barro, não sei, mas é pequenininho assim, eu fiquei com medo de trazer. Aí eu fui comprar outro, por conta que o meu Gabriel tá penso. Gente, vocês não têm noção? A fortuna. Aí você olhava aquilo, o presépio parecia que era assim, Palácio de Versalhes que Jesus estava nascendo, sabe? Com mantos, roupas e não sei o que lá. Falei, gente, é um curralzinho. É para ser simples, precisa ser simples. Aí você vai nos lugares assim né, do tamanho natural, com roupa de linho, com roupa de linho, gente, linho, aí você olha aquilo assim, o turbante assim de seda dos magos, a mirra de verdade. Eu falei, nossa, 5 mil reais um presépio, meu Deus. Não, tem muito mais, viu, Dília? Esse é um dos básicos. Então, gente, ele nasceu num lugar que você vê o quê? Aqui, essa singeleza, essa escolha. Essa escolha mostra o seguinte, que Jesus não tem lugar nas estruturas sociais vigentes. Ele não tem lugar. Ele não teve lugar na estrebaria, ele não teve lugar em nenhuma casa de quem estava ali perto. Ele não nasceu num lugar de prestígio, ele nasceu aonde a simplicidade se fez. Então ele não tem lugar ainda. Ele nasce mostrando isso. João coloca pra gente, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando ele fala que o verbo se fez carne, a gente vê aqui, ó, o nosso menininho aqui, ó, no centro do negócio, né? No centro da representação. Esse está meio de lado, mas normalmente é no centro que está o menino Jesus, né? Então mostra essa opção que a espiritualidade mostra de colocar um Deus que se manifesta e se oferece na fragilidade. Porque nesse momento, Jesus é um bebê. É um bebê. E um bebê humano, gente, é um bebê humano. Precisa de cuidado. Então ele se oferece para nós. E nós precisamos o quê? Acolher, como acolhe um bebê. Você já cuidou de um bebê? Ou já viu um bebê? Às vezes você não cuidou de bebê, mas você sabe como que... Você sabe, não precisa... nunca troquei fralda. Não interessa, você sabe que bebê tem, né, todo um jeitinho, ele não pode sair comendo arroz e feijão, você tem que cuidar, a temperatura para ele importa demais. Um bebê é frágil. Então Deus escolhe. E por que Deus escolhe? Porque a gente sabe que isso veio planejado. Então Deus se manifesta, é a face revelada de Deus a Jesus. Então ele se manifesta nessa fragilidade, se oferecendo a nós.
Então a gente precisa acolhê-lo, porque ele não vai vir e fazer uma revolução no sentido de a força, nos salvando dos nossos erros e mostrando as coisas para nós. Então ele está aqui no mundo. Aí a gente vai ter também o nosso casal mais querido do mundo, né? Maria e José. Maria e José para a gente são o símbolo da vivência cristã sem fala. Porque se você falar assim, eu queria saber as falas de Maria do Evangelho, você vai ficar arrasado. E as de José então? É só o pensamento de José. Fala nem tem do homem, gente. Nem tem. Então, olha aonde é colocado para a gente a manifestação da adesão ao reino. Maria não teve nenhuma promessa quanto a ela. Fala assim, você, não, e aí tudo vai dar certo para você. Não, o Gabriel vem. Gente, Gabriel aparece quando a coisa é para mudar assim eras, né? Quando vem uma mudança tremenda, o Gabriel aparece. E ele se revela e fala, né? Então o Gabriel é mensageiro de Deus nesse sentido. No Velho Testamento ele aparece mais pomposo. Para Maria, gente, ele aparece como mensageiro muito simples, né? E o Gabriel tem essa dentro do nome dele traz isso, né? Forte de Deus, é o forte de Deus, é aquele que vem e mostra como que as coisas vão se dar. Mas ele não faz promessa nenhuma para Maria. Nenhuma. Fala assim, não, e aí as pessoas vão rezar para você, você vai ser mãe de Jesus, o Salvador da Terra, Maria. Você não vai querer isso? Vai ser ótimo para você? Não, ele não fala nada. E ainda o que ela teria que viver, gente, era um desafio tão grande, porque ela podia ser morta. José podia não ter acolhido. E esse homem faz o quê? Gabriel também aparece para ele, mas depois que ele já estava, né? Já tinha feito a resolução de que não ia entregá-la. Não foi a fala de Gabriel que muda o comportamento de José. Não, ele ia embora porque ele achava que sim, ela estava grávida de outra pessoa. E isso realmente era verdade, né? E que ele ia deixar o caminho livre. Ele não ia empatar. Falar assim, não, se ela tem outro, eu vou embora. E ele ia fugir. A ideia de José é essa, eu vou fugir e eu vou deixar ela com a pessoa que ele escolheu. Eu não vou levar ela para um lugar de desonra, não vou fazer isso. Eu vou trazer para mim a desonra. Porque aí o que eu ia imaginar? Que José tinha deixado ela grávida e fugiu. E aí veio uma pessoa e falou, não, eu caso com você. Não vou deixar você aí, né, de barriga. Eu vou casar com você. Então, veja, aí é depois que o Gabriel aparece. Fala assim, não. E aí, né, a gente tem o desdobrar. Então você vê, é no silêncio que a gente matura as coisas de Deus. E na ação. E às vezes a gente é o oposto, né? Fala. E fala. E internaliza muito pouco. Aí não dá espaço para os anjos de Deus trazer as mensagens para a gente. Soprar para a gente o caminho que ele está, que é mais propício, digamos assim, né? Aí o que mais que a gente tem aqui? A gente tem os reis magos. Os reis magos aqui, que bonitinhos. O que representa? A gente já falou deles também, então não vou entrar assim na simbologia enorme deles não, mas só para a gente ter uma ideia do seguinte: a vinda de Jesus na Terra, ela é universalista. Esses reis, ou esses magos, ou esses sábios, não eram judeus. Eles vieram do Oriente, vieram de outro lugar. E outra coisa, eles vieram pelo saber humano. Não chegou anjo para eles e falou assim, tem uma notícia, nem te conto, lá tá nascendo, vamos lá ver. Não, foi pelo conhecimento astrológico deles, científico, que eles souberam que estava nascendo uma pessoa de grande importância e que era judeu. Então, quando o Espiritismo fala que a revelação vem para todos, que a verdade, né, se estabelece de formas diferentes e que ela não está circunscrita num lugar, numa religião,
ela está desde o começo. Desde o começo. Então, esses representam isso. O quanto que a ciência, o quanto que o saber pode sim te conduzir para Deus, desde que ela tenha essa chama. Porque ela também, a ciência, pode conduzir para extermínio, para morte, para lugar horroroso. Mas ela também te salva. Ela também aponta. Não tem como falar que não, né? Ela aponta. Então, eles representam isso aqui também. Aí a gente tem aqui, ó, olha que legal, os pastores. Porque o Lucas não vai falar dos magos, ele vai falar dos pastores. Aí vai falar assim, que o anjo, não fala qual, mas a gente sabe que é o Gabriel. Por quê? A gente sabe. Quem que vai dar mensagem? O Gabriel. Que um anjo apareceu para os pastores que estavam trabalhando lá e falou assim, ó, na cidade de Davi nasceu o Salvador. E nasceu. Vocês fazem isso se vocês quiserem, que é a informação, né? E aí, o que acontece com esses pastores? Ficam felicíssimos e vão até lá. Gente, esses pastores são pastores num momento histórico. São pastores, são trabalhadores. É a classe trabalhadora que está sendo avisada. São os humílimos que estão sendo avisados e eles vão lá. Então não é os pastores neopentecostais de hoje em dia, né? Tem fazenda, que estão na bancada evangélica no congresso. Não, meus queridos, não é esses pastores não, é pastor trabalhador mesmo, pastor de rebanho, que cheira animal, que estava lá na lida. Então é para esses que a revelação se dá. Aí vem Jesus e que reforça, fala assim, Senhor, te dou graças, porque você escondeu essas coisas do sábio, do super inteligente, das pessoas de posição, e abriu para esses que têm um coração de boa vontade, porque também não adianta ser pobre não, tá? Tem um monte de pobre que, pelo amor de Deus, né? Então ele fala aquele de coração de boa vontade, porque isso também o anjo vai reforçar. Paz, né? Glória aos céus nas alturas e paz na terra. Já para completar, paz na terra aos homens de boa vontade, E aqui também a gente vai ver quem? Os animais, né? Isso aqui, gente, é uma profecia de Isaías. Isaías fala que na vinda do Messias, no estabelecimento do reino, até do reino de Deus, os outros reinos também se submeteriam. E a gente ainda não internalizou isso, porque a gente ainda vive, né, numa disparidade muito grande com os reinos, com o reino animal principalmente. A gente vive ainda uma crueldade, né? Ainda vive uma crueldade. Então, Isaías fala que haveria, né, esse reconhecimento dos reinos inferiores para a divindade do Messias. Então, quando tem aqui os carneirinhos, boi, a vaca, galinha, é mostrando isso, essa reverência de todos os reinos. E aí também vem a ideia que a gente precisa caminhar junto. A humanidade precisa encaminhar os outros reinos, né? E isso é bastante importante para a gente. Faltou alguma coisa? Acho que não, né? Falei de todo mundo, né? Acho que falei de todo mundo. Acho que sim. Então a gente encerra hoje o nosso simbolismo natalino e que Jesus realmente possa nascer no coração de cada um de nós e que a gente dê espaço para que Ele se faça rei e mestre de cada um de nós. Que a paz do Senhor nos acompanhe nas nossas festividades em casa, com os nossos familiares e que agora a gente possa fazer a nossa oração. Tá bem? Meu trabalho é fácil porque eu uso... Só um minutinho, tá, gente? Que a gente não tem ainda coisas